Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma retomada de ciências para a nossa prova, certo? Então, a retomada será somente da apostila 2, tudo que nós trabalhamos, porque é o que vai cair na prova, certo? Então, a prof vai começar com a retomada para vocês relembrarem tudo que foi trabalhado. Então, vamos prestar atenção. Vamos lá. O prof vai colocar aqui. Prontinho. Deixa eu aumentar aqui. E vamos lá. A água no planeta Terra. Sabe-se que cerca de 70% da superfície do planeta Terra é coberta por água e que os 30% restantes são áreas de terra firme. Então, a prof colocou aqui a figura para vocês verem, ó. A área coberta por água, ela é muito maior do que a parte coberta por terra. Então, olha quanta água nós temos no nosso planeta, certo? Temos muito mais águas do que terra. Vamos lá para o outro. A água líquida. Como vimos, a maior parte da água do planeta é encontrada no estado líquido. No entanto, a água também pode ser encontrada nos estados sólidos e gasoso, que é o vapor. No entanto, líquido, a água é encontrada, por exemplo, em rios, mares, oceanos, lagos e lagoas. Dessa forma, a água é mais acessível aos seres vivos, inclusive para as pessoas, tanto para o consumo quanto para a realização de atividades diversas que usam água. Também é possível encontrar água líquida em lençóis subterrâneos, quer dizer, embaixo da terra, né? Mas essa água não é muito acessível para as pessoas, pois esses lençóis estão abaixo do solo. Geralmente, a água encontrada nesses locais, ela é limpa e ela pode ser obtida por meio de perfurações no solo, sabe? Então, assim como o petróleo, né, que as empresas petrolíferas precisam perfurar o solo para encontrar o petróleo, a mesma coisa eles fazem com a água. Então, a gente encontra também água embaixo da terra, nos lençóis subterrâneos. A água tem capacidade de dissolver alguns materiais com os quais ela entra em contato. Isso significa que, ao passar por rochas, por exemplo, a água leva um pouco das substâncias presentes nelas. Então, assim, as rochas que ficam no mar, por exemplo, a água bate ali, a água passa, ela vai levar o que tiver na rocha. Se a rocha tiver com terra, ela vai levar a terra. Se a rocha tiver com sal, ela vai levar o sal. Certo? Então, a água, ela possui essa capacidade de dissolver. Essa capacidade de dissolver materiais está relacionada com a propriedade chamada solubilidade. A água é conhecida como solvente universal. O que é solvente? Está aqui, ó. É uma substância que dissolverá o soluto, quer dizer, ela vai tirar tudo, certo? Pois dissolve a maioria das substâncias conhecidas chamadas de soluto. O que é o soluto? Substância que será dissolvida pelo solvente. Então, o sal, por exemplo, ele é um soluto. A água passa lá e leva o sal embora e dissolve, né? Tanto que nós temperamos comida com sal, porque o sal dissolve na água, certo? Então, a água, ela é conhecida como um solvente universal. A água sólida. A água sólida é encontrada principalmente em geleiras, em montes, em regiões onde neva e em icebergs. Estudos indicam que algumas geleiras têm diminuído em nosso planeta devido ao aquecimento global, pois este, ao aumentar a temperatura média da Terra, a temperatura de calor, faz com que o gelo derreta. Uma consequência desse derretimento é o desaparecimento de habitats de muitos seres vivos.
Além disso, o derretimento das geleiras aumenta o nível dos mares e oceanos. Com isso, muitas cidades poderão ficar submersas. Sim, gente, cada vez que esses gelos aqui, ó, eles vão derretendo, o gelo vira água, aumenta a quantidade de água no mar. E aí, essa água pode entrar, sim, dentro de casas, certo? Causando alagamentos, tudo isso. A água gasosa. No ambiente, a água também pode estar no estado gasoso, que quer dizer na forma de vapor. Nesse caso, não conseguimos ver o vapor, mas certamente ele está presente no ar. Quanto maior a presença de vapor na água no ar, mais este fica úmido, mais o ar fica úmido. Em nosso dia a dia, é possível perceber os efeitos da falta de vapor de água no ar. Você já deve ter ouvido a respeito da umidade relativa do ar em previsões do tempo. Gente, quando está de noite, né, que nós entramos dentro do carro, a gente não tem que, às vezes, ligar o para-brisa para ele limpar o vidro? Sim, nós temos que limpar. Então, toda aquela a que a gente não consegue ver que fica no vidro do carro, aquilo ali é o vapor, certo? Ele embaça, então é o vapor do ar que fica ali, certo? É assim que a gente vê. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que índices de umidade abaixo de 60% podem ser prejudiciais aos seres humanos. Algumas consequências do ar seco são problemas respiratórios, irritação dos olhos e do nariz, sangramento do nariz, complicações alérgicas e ressecamentos da pele. Além disso, no ambiente com ar muito seco, os riscos de incêndio aumentam. Gente, então olhem só, é como se fosse uma poluição do ar, certo? O que a poluição faz? Deixa o ar seco, aí causa todos esses problemas na gente, certo? Então, problemas respiratórios, irritação dos olhos e do nariz, causam tudo isso. O ciclo da água. Você estudou que a água pode estar no ambiente nas formas líquida, sólida e gasosa. Mas de onde vem toda essa água? Como ela se renova na natureza? Toda a água existente no planeta circula pelo ambiente e pelos seres vivos que nele habitam. Esse ciclo recebe o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico. E para ocorrer, depende das mudanças dos estados físicos da água. Então, olha os estados físicos da água. De líquido, ela passa para sólido, ela faz a fusão, faz a evaporação e se torna gasoso, certo? Então, nós temos a sublimação, que quer dizer a mudança de um estado físico para outro, certo? A fusão e a evaporação ocorrem com o aumento de temperatura. Quanto mais calor fica, mais ocorre a evaporação e a fusão. Já a condensação e a solidificação ocorrem com o frio, certo? Então, a condensação e a solidificação, que se solidifica, a água, ela vai, vamos supor, um exemplo, a água, ela é líquida, certo? Ela está lá na nossa torneira, a nossa torneira tem todo o encanamento, canos, que pegam o calor do sol, certo? Por isso que a água da nossa torneira, ela sai líquida. Quando a gente pega essa água líquida, certo? E colocamos numa forminha de gelo, ela está líquida, ela está em temperatura normal. Quando a gente coloca no congelador, aquela água vai se solidificar, certo? Ela vai virar gelo. E há também a sublimação, que é quando a água passa do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido. Uma transformação menos comum na natureza. Acontece, certo? Do estado sólido, o gelo já passar para o gasoso, se transformar em vapor. E ela não passa pelo líquido. Isso acontece.
Agora que você relembrou os nomes das mudanças de estados físicos da água, veja como as mudanças de um estado para o outro ocorrem na natureza. A água circula entre o ambiente e os seres vivos, de modo a realizar um ciclo, que é o ciclo da água. Olha lá, o ciclo da água. Ó, tá lá. O calor do sol aquece a água líquida existente em rios, mares, oceanos, lagos, solos, etc., fazendo com que ela evapore, ou seja, transforme a água líquida em vapor da água. Então, é a evaporação. Olha lá, ó, essas negocinho aqui, ó, branquinho, é a evaporação, quer dizer, as fumacinhas subindo, certo? O 2 é a condensação. Né? Então, olha lá, os animais e as plantas também liberam na atmosfera água na forma de vapor, mas a liberação dessa água para o ambiente é por meio da transpiração. Então, toda vez que a gente né, sua, toda vez que a gente respira e inspira, a gente está soltando, né, a transpiração que vai lá para cima. Aqui, ó, o 2, desculpa, é a transpiração, ó, tá aqui, ó. Por quê? Porque a nossa respiração é uma forma de transpiração, certo? O 3 é a condensação. À medida que o vapor de água sobe para a atmosfera, ele vai perdendo calor e se transformando em água líquida. Esse fenômeno é conhecido como condensação e é fundamental para que ocorra a formação das nuvens, certo? O 4, gente, tá aqui, ó, embaixo, ó. Quando ficam carregadas, as nuvens precipitam, ou seja, ocorre a chuva. A precipitação pode ainda acontecer na forma de gelo. Sim, a gente pode ter chuva de granizo, né? Que é quando chove que cai gelo, tá? Então, o 4 é a precipitação. O 5, olha só. Dependendo da temperatura do local na atmosfera em que a nuvem está, a água pode se solidificar. E nesse caso, a precipitação ocorre na forma de neve ou granizo. Então, o 5 já é a geleira ali, ó. Tá vendo? O 6 é a água das chuvas, chega aos rios, mares, oceanos, lagos, depósitos subterrâneos, etc., renovando os corpos de água para depois ser evaporada novamente. E aí o ciclo começa tudo de novo, né? Porque o que a água evaporou, se condensou, se solidificou, se precipitou, depois a água da chuva, quando chove, aquela chuva vai repor a água que evaporou, certo, gente? Assim, podemos dizer que, de um modo geral, as chuvas repõem os estoques de água na superfície do planeta. A neve, por sua vez, pode se depositar em geleiras ou em montes muito altos, de regiões frias, onde pode permanecer por um longo período na forma congelada. Por outro lado, o granizo tende a sofrer fusão em pouco tempo e se transformar em água líquida. Sim, quando chove granizo, né, quando ele cai na calçada ou na rua ou na grama, logo ele se transforma em líquido, ele se derrete. Os usos da água. As pessoas, assim como os outros seres vivos, precisam da água para sobreviver, especialmente para compor os seus corpos. No entanto, o uso da água pelos organismos pode variar, podendo ser como abrigo, fonte de energia, fonte de renda, recurso para fabricar alimentos e outros produtos. A seguir, veremos alguns de seus principais usos. Então, a água como abrigo. Uma das consequências da chuva é a reposição da água em rios, mares, oceanos, lagos, lagoas, etc. Esses corpos de água servem de habitats para diversos seres vivos, ou seja, são os locais onde eles vivem e de onde retiram recursos para sobreviver. Então, tá até ali, ó. Aqui, ó, o prof colocou aqui a imagem cheio de peixes, tubarão, ó, porque a água é como habitat para diversos seres vivos, certo?
Agora, a água como fonte de energia. Você sabia que a maior parte de energia elétrica produzida no Brasil é obtido da força da água? A maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil é obtida das chamadas usinas hidrelétricas. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no Brasil e no Paraguai, é uma das maiores do mundo, tanto em tamanho quanto na produção de eletricidade. A força da água faz girar as hélices, chamadas de turbinas, que têm em seu interior geradores de energia elétrica. A energia gerada nesses equipamentos é transmitida por meio de fios e de torres de transmissão para todas as construções ligadas à rede elétrica. As usinas hidrelétricas têm como vantagem o uso de um recurso natural renovável e limpo, que é a água. Por outro lado, apresentam a desvantagem de alterar o ambiente onde são construídas e de depender do regime das chuvas na região para que a produção de energia seja constante. Então, vocês estão vendo que nós estamos aí num racionamento de água, né? Um dia tem água, no outro dia não tem água, a gente está passando por isso. Por quê? Porque não está chovendo. Então, quando não chove, as usinas, a água seca. Elas não têm muita água para poder, né, fazer a energia vir para casa. Então, o que acontece? Eles fazem um racionamento, certo? Para economizar a água, para que não falte luz para nós. Por isso que fica esse racionamento de água. Em épocas de chuva, a produção de eletricidade é bem alta, mas em épocas de seca, o nível da água dos reservatórios fica lá para baixo, né? Então falta água para a geração de energia elétrica. Em algumas turbinas podem até parar de funcionar por um período. Como consequência da interrupção do funcionamento de algumas turbinas, pode faltar luz em alguns locais e pode haver aumento no valor das tarifas de energia cobrada na população. Então, daí aumenta a luz, né, gente? Algumas turbinas param de funcionar pela falta de água, e eles vão ter que aumentar o valor da luz. Então, tá aqui, ó, representação de uma usina hidrelétrica e distribuição de energia. Então, olhem lá, tá aqui a hidrelétrica, ó, ela faz todas as obras no meio da água, ó. Ó, a água aqui é a água do mar, a água de rio, e ela vem para onde? Vem tudo para cá, ó. Ela passa para cá, e aqui, ó, tem as turbinas. Então, as turbinas, elas vão girar, parecendo uma hélice, né? E com a força da água que vem, pode ver que aqui ela parece uma cachoeira aqui, ó, né? E com essa força aqui, elas geram energia elétrica. Aí vem tudo para cá, ó. Tá vendo esse risquinho vermelho aqui, ó? É onde elas passam toda a energia elétrica. E essa energia elétrica vem tudo para cá, ó, que vai pelas casas, ó. Certo? É assim que acontece. Água como fonte de renda. Muitos organismos que vivem em ambientes aquáticos são consumidos como alimento. Além dos peixes, outros organismos consumidos como alimentos são camarão, caranguejo, mariscos, algas. Você sabe como esses alimentos chegam até os consumidores? Esses alimentos chegam até os consumidores por meio da pesca, uma atividade muito importante que ajuda na economia de muitas cidades, além de gerar renda e emprego para os pescadores e vendedores. Ela também está na agricultura e na pecuária, gente. Então, na agricultura, olha lá, ó, precisa de água para as plantações, ó. Certo? Só que se tem chuvas, muita chuva, acaba estragando a plantação. Então, tem que ser tudo um equilíbrio. Se falta água, também acaba com a plantação. Se é chuva demais, também inundam, acabam com a plantação. Mas a agricultura também precisa dessa fonte,
certo? De água para poder vender, para poder plantar. E os animais também, ó. A água na pecuária, ela é usada tanto na hidratação dos animais, quanto no cultivo lá dos campos, né? Onde eles são mantidos. Porque os bois, por exemplo, as vacas, elas ficam no pasto. Então precisa ter água nesse pasto, porque elas vivem comendo os matinhos do pasto, né? E é assim que elas se alimentam e se hidratam, todos os animais. Água na indústria. O setor industrial também consome grande parte de água potável disponível no mundo. Da fabricação de papel e roupas à produção de alimentos e bebidas, além de ser usada também nas usinas. E na manipulação de diversos produtos químicos, entre várias outras aplicações. Então, gente, a água, ela é usada, olha para quanta coisa. É muito importante a água, certo? Ela é utilizada na fabricação de muitas coisas. Imagine até de roupas. As roupas precisam de água para eles poderem produzir, certo? O papel também. O papel precisa de água para poder ser reproduzido, certo? Remédio, que é um produto químico, também precisa da água. Senão, como é que a gente vai viver, né? Abastecimento de água. A água que sai da torneira das casas é retirada dos estoques naturais e tratada nas estações de tratamento de água, que é a ETA. Esse tratamento faz com que a água de rios e de represas fique livre de impurezas e de organismos causadores de doença. A água resultante é boa para o consumo humano e é chamado de água potável. Então, a água que nós bebemos, a água que nós tomamos banho, ela é uma água tratada, ela é chamada de água potável. A água potável, na verdade, também é usada em várias atividades domésticas e de higiene, como na lavagem de louça, no preparo de alimentos, no banho, na escovação dos dentes, na lavagem de roupas, no vaso sanitário, na limpeza de carros e de calçadas. Por isso, ao realizar todas essas atividades, é fundamental usar apenas a água em quantidade necessária, ou seja, evitar o desperdício desse recurso natural. Além disso, é muito importante verificar se não há, nas residências, vazamentos nos canos ou torneira pingando. O desperdício de água pode levar à falta desse recurso. Em algumas regiões, a falta de água disponível faz com que as pessoas andem quilômetros para conseguir alguns barris de água. Então, gente, precisamos sempre cuidar disso. Usar a água sem desperdiçar. Equilíbrios no ecossistemas. A água é um recurso natural indispensável à vida e é fundamental que esteja disponível aos seres vivos. O ciclo da água contribui para a manutenção do equilíbrio ambiental, pois ele renova a água necessária no ambiente e nos seres vivos. Então, a importância da mata ciliar. Os rios também têm sua importância na manutenção dos ecossistemas em equilíbrios. Muitos rios escoam água para os oceanos em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. Há registro de rios que secam em alguns pontos da sua extensão. Isso acontece, por exemplo, devido à retirada da mata ciliar. Assim, a mata ciliar é fundamental para evitar o assoreamento dos rios, pois ela consegue manter unido o solo da margem de rios. O que é mata ciliar? Está ali. Uma vegetação encontrada nas margens de rios, lagos, córregos, entre outros. Está aqui. O que é mata ciliar? Todos esses matinhos aqui, ó. Olha aqui, ó. Na beirada dos rios, ó. Eles se encontram com a água dos rios, ó. Tudo isso aqui é mata ciliar, gente. Certo? A mata ciliar fica na margem dos rios, ó. Certo? O que é o assoreamento? O assoreamento de um rio acontece quando partículas de solo e de rochas se acumulam no fundo dele, diminuindo a sua profundidade. Na ausência da mata ciliar, se tira uma mata ciliar, a erosão, caracterizada pelo desgaste do solo e das rochas, que são levadas pelo vento, pela chuva e pela água do próprio rio, aumenta muito. Aí, claro, o rio seca.
Além disso, a mata ciliar protege os rios da poluição e da contaminação por agrotóxicos. O que são agrotóxicos? Venenos ou defensivos agrícolas, que podem chegar até as margens dos rios, carregados pelas chuvas, por exemplo. Além do assoreamento em rios, a qualidade da água dos rios e mares, por exemplo, é muito ameaçada pela poluição que é lançada sobre eles. A poluição da água acaba matando muitos seres que vivem nesses locais, e dessa forma, a biodiversidade e a atividade pesqueira ficam prejudicados. Então, olha o que é um assoreamento. Cadê a mata ciliar daqui, ó, gente? Não tem. Ó, a margem do rio aqui, ó, tá sem mata ciliar. Aí o que acontece? O assoreamento tá aqui, ó, o rio seca, ó, porque enche de erosão, ó, é terra seca, certo? Que fica assim, ó, acaba com a vegetação toda em volta, ó, e o rio vai secando, né? A água da chuva, a água do próprio rio, o vento vai trazendo as pedrinhas, não tem a mata ciliar aqui para proteger, vai entrando no rio e vai fazendo o rio secar. A água transforma ambientes. Observe a imagem a seguir, que mostra uma formação rochosa. Olha que linda essa formação rochosa. Esse é o Arco do Cabo São Lucas, lá no México. É uma formação rochosa, que ela foi esculpida pela ação das ondas do mar, conhecida como erosão marinha. Sim, o mar também tem erosão, ó, que causou na rocha. Estudamos que a erosão é um processo de desgaste de solos e rochas, e que, com ela, também ocorre o transporte das partículas para regiões mais baixas. Esse fenômeno é natural, ou seja, acontece sem a interferência do homem. No entanto, à medida que os seres humanos vão causando mudanças na paisagem, a erosão pode sim aumentar. Vimos que os principais agentes causadores da erosão são o vento, o calor e a água. A erosão causada pela água pode ser dividida em erosão pluvial, causada pelas chuvas, erosão fluvial, causada pelos rios, erosão marinha, causada pelas ondas do mar, e erosão glacial, causada pelas geleiras. Erosão pluvial. A erosão pluvial é causada pelas águas da chuva. Geralmente ocorre de maneira bem devagar, mas pode ser acelerada ao encontrar um solo desprotegido, ou seja, sem vegetação. A erosão fluvial é causada pela água dos rios e é semelhante, parecida com a erosão pluvial. Uma das diferenças se deve ao fato da erosão fluvial ser contínua, quer dizer, sempre tem, né? E ocorrer em extensões maiores do que a erosão pluvial. Isso significa que os rios estão arrastando continuamente o solo de suas margens, principalmente se não estiverem protegidos pela mata ciliar. Então, olha lá de novo, ó, sem mata ciliar. Olha o que acontece. Olha aqui, ó. Ó, erosão. Cadê a mata ciliar daqui? Não tem. Então, isso daqui é uma erosão pluvial, gente, certo? Nos rios. A erosão marinha. Esse tipo de erosão também é chamado de erosão costeira e é causado pela ação das ondas do mar. Como a água de mares e oceanos tem areia misturada a ela, as rochas e o solo, em contato com esse tipo de água, se desgastam mais rápido. Em ambientes litorâneos de praias que não foram mexidos, né, continuam iguais, a erosão é contida, né, não tem tanto, principalmente por duas áreas naturais, a restinga e o manguezal. A restinga é uma área encontrada na zona costeira com o solo arenoso, quer dizer, com solo de areia. É quando a gente vai para a praia e lá a gente olha lá na areia da praia, tem umas matinhas verdes, assim. Aquilo é restinga, gente, certo? Essa área pode estar ocupada por vegetação, chamada de vegetação de restinga, que varia desde pequenas plantas herbáceas até árvores. O manguezal é considerado um bioma de transição, pois ele se localiza entre mares e rios, né? Então, o manguezal, ele tem água de mar e água de rio, onde as duas se encontram.
e por isso apresenta características particulares. É chamado assim por representar muitas árvores conhecidas como mangues, sim, porque tem árvores no meio dos mangues. A erosão glacial. A erosão glacial é causada pelo gelo. Durante o verão, em regiões muito frias, a água líquida se acumula nas cavidades das rochas. E quando chega o inverno, essa água se congela. Quando congelada, a água aumenta de volume. E com isso, pressiona, ela aperta as rochas, fazendo com que se fragmentem pouco a pouco. Então, olha lá, ó. Olha uma erosão glacial. Olha lá, ó. A água líquida em contato com o gelo, ó, acaba quebrando, causa a quebra do gelo, certo? Por isso que ela vai se fragmentando, é quebrando, soltando pedaços, certo? Então, gente, era isso que a prof queria dar para vocês de tomada, certo? Então, estudem, a prof vai pegar tudo isso, eu vou colocar em folhas, certo? Vou postar lá no Que Mágico para vocês imprimirem, colarem no caderno e poderem estudar. Então, isso é muito importante ter, porque fica mais fácil, certo? Porque a prof pegou todas as, a, os pedacinhos mais importantes e juntou, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Espero que tenha ajudado, que vocês relembrem o que já foi dado e imprimam as folhas e coloquem no caderno, certo? Então é isso. Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo, ó. Beijos para todos.